Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Manchete Podcast. No programa de hoje eu recebo aqui para um bate-papo pré-candidato a prefeito de São Francisco pelo Novo, o Rodolfo Elias, a quem desde já agradeço pela participação. Muito obrigado, Arnaldo. Obrigado pelo convite, estar aqui participando. É um prazer para mim estar aqui conversando com você, conversando com quem está acompanhando a gente aí através da internet. E estamos aí para bater um papo, né? Falar um pouquinho sobre nossa trajetória e nossa participação na política. Rodolfo, vamos começar perguntando o porquê. Por que você decidiu colocar essa pré-candidatura logo a prefeito de São Francisco? O que te motiva a lançar essa pré-candidatura? Então, Arnaldo, sempre teve em São Francisco, a política de São Francisco sempre foi dominada por duas famílias, né? Os Barbosa e os Xerenes. Então, desde muito tempo, muita gente fala que precisa de um nome novo na política em São Francisco, que precisa entrar alguém que faça uma política de forma diferente, que precisa entrar alguém que não tenha nenhum vínculo com essas duas famílias. E a gente passava por muito tempo, muitas eleições, está esperando, muitas vezes apareceu um ou outro. Nas últimas eleições a gente teve o Papinha, né, que apesar de, ele disse que nasceu lá, mas ele teve a trajetória política dele toda em Campos. Então, nessa eleição agora surgiu essa oportunidade. Então, muitos amigos com esse anseio, né, muitas pessoas que a gente conversava, a gente via que eles tinham esse anseio de ter um nome novo, que não tem vícios políticos, que não tem costumes políticos, de participar da eleição. Então, a partir desse momento que a gente resolveu, no primeiro momento, participar como deputado. Eu vim candidato a deputada nas últimas eleições e agora como pré-candidato a prefeito. Agora, qual foi seu desempenho dentro da cidade, então, como candidato a deputado na última eleição? Então, como candidato a deputado, né, eu vim pelo Partido Republicanos, foi a primeira candidatura que eu tive. O partido, inclusive, cometeu uma falha comigo, né, uma falha durante a filiação. O partido, apesar de ter comprovado para mim que eu estava regularmente filiado, me deu uma declaração que eu estava filiado, participei das convenções, o partido não registrou a minha filiação no TSE. Então eu passei por muito problema. Minha candidatura foi indeferida e eu passei a eleição toda recorrendo e os adversários informando que não iria valer, que eu não iria conseguir a aprovação desse recurso. E mesmo assim, lutando só com a cara e a coragem, com muito poucos recursos, só gastando sola de sapato, conversando com as pessoas, dialogando, entendendo as necessidades, a gente fez, no total, nas eleições, 2.295 votos. A maioria em São Francisco? A maioria, 1.829 em São Francisco. Agora, para essa eleição de 2024, você vai enfrentar, se seu nome for homologado lá na frente como candidato a prefeito de São Francisco, você enfrenta a máquina, você enfrenta um grupo político do ex-prefeito Pedrinho Xerene e o seu grupo. Quem está te ajudando nessa empreitada? Você tem a pré-candidatura também do Haroldo, enfim, tem outras pré-candidaturas com lastro dentro da política e tem a sua, como você mesmo colocou aqui, que não tem aliança com nenhum nome forte, influente dentro da política. Quem forma o grupo do Rodolfo Elias? Então, como o próprio partido que eu faço parte hoje é um partido novo, e esse grupo ele é formado por pessoas novas. A maioria das pessoas do meu grupo são pessoas que estão revoltadas com essa política antiga, são pessoas que estavam desanimadas com a política, pessoas que não tinham mais vontade de participar da política, pessoas desacreditadas da política de forma geral, e é um pessoal hoje que representa a maior parte, não só em São Francisco Tabapuano, mas no Brasil todo, né? Muita gente hoje está decepcionado com a política. Então, esse grupo que eu pertenço hoje, que eu tenho hoje, são desse tipo de pessoas. Pessoas independentes da máquina pública, pessoas que não têm vínculo com máquina pública, que não vivem de favor de prefeitura, não vivem dessa politicagem antiga de troca de cargos em apoio político, né? Então, essas pessoas hoje que é o que eu represento hoje. Eu represento a pessoa que quer mudança, represento a pessoa que quer quebrar esse vínculo da política antiga que sempre imperou no município. Agora, o município é um município pequeno, mas territorialmente grande. É até um paradoxo, mas é verdade, né? Populacionalmente é um município pequeno, territorialmente extenso, com muitas peculiaridades em cada um de seus lugarejos dentro Sim. da cidade. Você vai em Barra do Tabapuano, por exemplo, é uma realidade diferente da que você vai ver em Gargaú, que você vai ver em Buri, enfim, são localidades que acabam sendo distantes uma da outra. Você conhece a realidade do dia a dia, sabe andar a cidade inteira e sabe o que cada canto da cidade precisa? Sim, eu sou criado em São Francisco, eu moro em São Francisco, né? Apesar de eu trabalhar fora, eu trabalho em escala, mas eu vivo o dia a dia, eu sinto na pele as dores de São Francisco. E eu sou funcionário da Petrobras,
Eu trabalho hoje em escala, em Vitória, fico uma semana em Vitória e uma semana de folga em São Francisco. E nessa minha uma semana de folga em São Francisco, eu estou rodando, eu estou conversando, eu estou em cada uma dessas localidades aí, converso com as pessoas, entendo qual a necessidade daquelas pessoas, qual a realidade daquela localidade. Então a gente passa, depois de entender a necessidade, a gente conversa com quem é entendido do assunto, quem é um especialista no assunto, e a gente entende o que pode ser feito para solucionar aquele problema. Você usou o exemplo aí de Barra do Itabapoana e Gargaú. Apesar de serem muito distantes, essas duas localidades, coincidentemente, são muito parecidas. Porque são localidades na extremidade onde tem um rio próximo, onde tem muita gente que vive da pesca, Sim. entendeu? Então são até duas localidades parecidas. Em Barra do Itabapoana, por exemplo, através de umas pessoas que me chamaram lá, que as pessoas têm muito disso também, muita gente me liga, me informando de um problema que está acontecendo em determinada localidade. Talvez porque o poder público é omisso, porque o poder público não dá ouvidos a eles veem em mim uma forma de representar, porque eu não tenho rabo preso com ninguém, então eu sempre falo nas redes sociais, faço uma reivindicação em favor deles. E aí depois também, quando a reivindicação é atendida, eu agradeço. Como foi o caso, por exemplo, da escola em Barra do Itabapoana. As crianças de Barra do Itabapoana estavam tendo que se deslocar. Barra do Itabapoana é uma localidade grande, uma das maiores localidades do município, não estava tendo uma escola para os alunos do primeiro segmento. Então os alunos estavam tendo que pegar um ônibus, se deslocar para uma outra localidade para estudar uma escola funcionando em prédio alugado. Enfim, aí a gente fez uma reivindicação. Claro, não foi só essa reivindicação que eu fiz junto com os moradores, também pode ter sido algum outro vereador que fez ou alguma outra coisa. De fato, que foi construída uma escola nova, a escola hoje está funcionando, e assim como a gente fez um vídeo 2 anos e meio atrás, solicitando, reivindicando, agora com a escola pronta, a gente foi lá e fez um vídeo também agradecendo, que foi atendido um pleito da população local, entendeu? Então, por aí vai. A população sempre tem algo a mostrar pra gente e sempre pede que a gente faça esse apelo, porque infelizmente em São Francisco é muito voto de cabresto ainda. É muitas pessoas que têm medo até de se manifestar e um parente perder um emprego na prefeitura porque se manifestou fazendo uma solicitação ou fazendo uma queixa ou criticando algum serviço público que não está funcionando corretamente. E então eles veem em mim um interlocutor para fazer esse papel por eles. E eu estou sempre à disposição tentar ajudar, tentar esclarecer e tentar pedir ao poder público que atenda a reivindicação daquelas pessoas. Rodolfo, qual é a sua avaliação do governo Francimara? Não só no ponto de vista de um candidato de oposição, um possível candidato de oposição, mas também como um cidadão da cidade. Eu queria que você elencasse para a gente o que seria de positivo e o que seria o ponto mais negativo dentro dessa gestão. Olha, a gente está vendo hoje São Francisco hoje com mais obras do que antes. Isso é fato, é visível isso. Mas essas obras, muitas das vezes, as maiores, reforma do hospital, foi uma obra na chegada da cidade, foram a obra agora da drenagem de Santa Clara, que demorou muito, mas está saindo, obras que vêm com recurso do governo do estado. Não é a prefeitura que faz, claro, mas a prefeitura tem a parte dela de mérito de buscar. A gente reconhece isso. E, além disso, as obras feitas com recursos próprios, a prefeitura fez algumas, a maioria das pessoas reconhece que a prefeitura fez essas obras, mas em contrapartida, a prefeitura está arrecadando muito dinheiro. Se a gente for comparar a arrecadação da prefeitura, que era na época do ex-prefeito, e a época que a prefeita atual pegou, o dinheiro é muito maior. São Francisco passou a receber um valor de royalties, eu fiz uma comparação, acho que foi em 2022, no mês de fevereiro, aí março foi intermediário, em abril. Se você pegar fevereiro com abril, foram quase 4,5 milhões a mais por mês que passou a entrar de royalties. Além disso, teve o dinheiro do recurso da SEDAI que entrou. Então, tudo isso, e todo esse dinheiro, é para ser usado com obras de infraestrutura, e foi usado, uma parte dele, a gente acredita que poderiam ter mais obras, a gente acha que com a quantidade de recursos que está entrando hoje no município, daria para estar sendo feito muito mais, mas, infelizmente, ficou um pouco a desejar ainda. Santa Clara sofre muito, a Praia de Santa Clara sofre muito com a falta de infraestrutura, os alagamentos são constantes, as ruas estão cheias de mato, iluminação pública é um caos. Então, tem muita coisa que dá para fazer de melhor ainda. Agora vamos falar um pouco sobre política, né? Política não se faz só com o executivo, é necessário uma interlocução com o legislativo também. Recebi recentemente aqui a pré-candidata a prefeita Yara e lembrava na conversa com ela que ela não vai ser candidata a vereadora, o vice dela também não vai ser candidato à reeleição, e você tem o Haroldo também colocou como pré-candidato a prefeito, já são 3, teria mais 2 nomes ali que poderiam também não ser candidatos à reeleição, sim. Abrindo uma certa oportunidade, né, para novos candidatos. Como que o Novo está se preparando para a eleição a vereador? Vocês acham que vão conseguir brigar por cadeiras? Olha, a gente tem a perspectiva de fazer uma cadeira, sim.
A gente tem candidatos novos, como eu te falei, né? O Partido Novo, composto por pessoas novas, pessoas inexperientes na política, mas a gente incentiva, o Partido Novo é um partido que ele incentiva muito a capacitação dos seus candidatos, pré-candidatos, né? Ele disponibiliza cursos online, preparatórios. Então, pessoas bem intencionadas, se souberem trabalhar, souberem buscar o voto, eu acredito que a gente consegue fazer uma vaga no Legislativo, sim, o Partido Novo. Rodolfo, apesar de você ser novo na política, você tem um histórico de política. Seu pai foi vereador na cidade por 2 mandatos. Por que tentar logo um mandato de prefeito e não, como seu pai, começar a carreira como vereador? Então, Arnaldo, essa é uma pergunta que muita gente me faz. É até interessante esclarecer aqui, né? Um vereador, ele não consegue, muitas das vezes, atender todos os anseios que a população pede que ele atenda, né? Por exemplo, uma população a população é muito confusa em relação às atribuições do Poder Legislativo e Executivo. E eu não posso chegar como vereador, se eu viesse candidato a vereador, e prometer que eu vou asfaltar tal rua, sua rua vai estar iluminada, você vai ter infraestrutura, você vai ter saúde, porque eu vou contratar médicos aqui, eu não vou encher o posto de saúde só para fazer cabide de emprego, eu vou contratar médico para estar atendendo. Quer dizer, eu não vou, como vereador, eu não conseguiria fazer isso. Como vereador, qual é a obrigação do vereador principal? É fiscalizar os atos do Poder Executivo. E a população, muitas das vezes, não consegue entender isso, entendeu? Então, para eu não conseguir atender os anseios da população, o que espera de mim, a população eu não ia estar atendendo aquele eleitor que me botou lá. Então, por isso que eu falo, eu quero vir para fazer alguma coisa pelo município. Eu não estou procurando emprego, eu não quero arrumar uma boquinha na política. Graças a Deus eu trabalho, tenho minha vida independente da política. Eu não falo que eu não dependo da política, todos nós dependemos indiretamente, mas diretamente eu não dependo. E eu entrei na política com uma forma de tentar ajudar a melhorar a sociedade como um todo. Eu acho que a minha contribuição que eu posso dar para melhorar a cidade é como prefeito. Algumas pessoas, alguns analistas lá de política de São Francisco colocam até que em 2020 você tinha um nome promissor vereador na cidade, mesmo assim você não avançou com essa candidatura. Não, porque eu não tinha, eu nunca tive essa vontade de ser vereador, entendeu? Porque eu acho que eu ficaria frustrado por não estar conseguindo fazer aquilo que eu queria. Eu seria talvez eu não vi nenhum candidato a prefeito que fosse me atender para eu ser um vereador junto com aquele cara. Não, vou ser vereador junto com fulano de tal, que é candidato a prefeito, que está de acordo com o que eu penso. Talvez se aparecesse uma pessoa assim, eu poderia até ser. Porque eu ia estar trabalhando em conjunto, ia estar fiscalizando ele, ia estar orientando, dando as sugestões dele do que a população precisa. Mas, infelizmente, esse candidato ainda não apareceu. Para a gente fechar o assunto, vereador, como que está a nominata do Novo? Já está uma nominata fechada? Já tem uns 14 nomes? Ainda está construindo? Não, nós temos aí, acho que 12 nomes, né? 12 nomes aí como pré-candidatos, entendeu? Vai dar para completar os 14? Eu não sei, eu acredito que vamos concorrer com 12, entendeu? Acredito que vamos concorrer com 12, sim. E hoje, qual seria a chance do Rodolfo Elias retirar a pré-candidatura a prefeito para compor com um desses nomes que estão no tabuleiro? Olha, a candidatura a prefeito depende de grupo. E eu represento hoje um grupo que quer o Rodolfo Elias como candidato a prefeito. Hoje eu sou pré-candidato, mas esse grupo quer Rodolfo como candidato. Se lá na frente esse grupo chegar, Rodolfo, nós não queremos você como candidato, a gente se reunir todo mundo, não, nós não queremos você como candidato, eu saio. Mas a minha vontade hoje, pessoal, mas eu não tenho esse poder de decisão sozinho, esse poder é de acordo com o grupo, minha vontade do Rodolfo Elias, pessoal, é continuar a pré-candidatura a prefeito para que se tornar uma candidatura a prefeito. Agora, a única possibilidade é se o grupo chegar, se reunir comigo, Rodolfo, o melhor caminho não é esse, o melhor caminho é a gente desistir agora. Aí eu não tenho como caminhar sozinho, né? E se aliar a algum desses nomes que estão no tabuleiro é uma possibilidade para você? Depende da composição do grupo, depende da decisão do grupo. A decisão do Rodolfo sozinho não vale nada. Sozinho a gente não consegue fazer política, né? Eu sozinho só tenho o meu voto. E eu tenho hoje 1.829 pessoas dentro do município que acreditaram em Rodolfo Elias. Conheceram o Rodolfo Elias ali, viram o que o Rodolfo Elias falou e acreditaram nela. Então eu sinto responsabilidade nessas pessoas que acreditaram em mim. Falando novamente sobre esse tabuleiro, você citou algumas vezes aqui a questão dos nomes tradicionais na política, né? Os Xerém, os Barbosa, representado pela Francimara, e também pelo Pedrinho, que é um nome que ainda está no tabuleiro deste ano. Qual é a sua avaliação desses novos nomes que estão chegando? Por exemplo, a vereadora Yara como pré-candidata a prefeita, junto com o Rochinho de vice. Você tem ali também o Pedrinho, que
é um pré-candidato, mas a gente não sabe como vai estar a situação jurídica dele lá até a eleição. Não sabemos também quem é o candidato substituto. Inclusive, aproveito o bate-papo com você para reforçar o convite ao ex-prefeito Pedrito Xerém para que possa estar aqui com a gente falando sobre a sua situação eleitoral. Você tem também o Haroldo, que é um nome novo fora dessa dualidade aí, Barbosa Lemos versus Xerém. Como que você está vendo esses nomes novos surgindo dentro da política de São Francisco? Então, eles são novos como numa candidatura a prefeito, mas não são novos na política, né? Porque a Yara, eu acho que já está no seu, se eu não me engano, terceiro mandato, né? E sempre fez parte da base do governo da prefeita Francimara. O Haroldo é um vereador, apesar de primeiro mandato, mas fez parte também durante 3 anos aí do governo da Francimara, como vereador da base do governo, somente no último ano agora que ele se tornou oposição, e acho que ele também participou no governo anterior, quando ele não era vereador, acho que ele participou em algum cargo na Secretaria de Trabalho e Assistência Social, se eu não me engano, acho que ele trabalhou sim. Então, quer dizer, um nome novo, de fato, hoje, dentre os pré-candidatos, só existe o meu mesmo. Eu que não tive participação em governo de A, de B ou de C. Eu que nunca tive mandato político. Então, um novo de verdade sou eu. Os outros, apesar de novos como candidatos a prefeito, já participam de governos e já participam da forma de política desses governos anteriores. Como cidadão de São Francisco, qual é o setor que mais precisa de atenção do poder público, independentemente de quem estará na cadeira a partir de 1º de janeiro? Olha, São Francisco tem muitas carências, mas São Francisco hoje, ele precisa de... Uma coisa está até ligada à outra. É a questão de emprego. Hoje, a Prefeitura Municipal de São Francisco Itabapoana é o maior empregador. Então, hoje, muitas pessoas ficam presas à Prefeitura, presas a determinado candidato por conta do emprego. Muitas vezes eu vou chegar numa casa para conversar, para falar sobre um projeto político que a gente tem para São Francisco, e a pessoa fala, Rodolfo, eu não posso abraçar o seu projeto porque eu dependo do emprego da Prefeitura e tem meu irmão que trabalha lá. Ou seja, é um curral eleitoral. É onde as pessoas, através do emprego, eles deixam amarradas outras pessoas e isso se torna um ciclo. É preciso quebrar esse ciclo. E como que se quebra esse ciclo? Esse ciclo se quebra atraindo empresas para dentro do município, fortalecendo o agro, que é uma vocação local que a gente tem, que a gente precisa fortalecer. O produtor rural hoje ele tem dificuldade até de movimentar a sua produção agrícola. As estradas vicinais sempre em péssimas condições. Quando o produtor rural, ele não quer nada de doação do poder público, o mínimo que ele quer é poder chegar e sair na sua propriedade. Então, emprego é fundamental. E infraestrutura. A gente precisa de infraestrutura para a gente desenvolver também o turismo, que é onde traz muita receita para dentro do município. E a partir de quando você tem um município com emprego, com pessoas melhorando a sua renda, melhorando a sua capacidade de compra, né, seu poder de compra, você tem o turismo chegando, o dinheiro começa a movimentar na cidade, a prefeitura arrecada mais, tem mais condições de investir em saúde, investir em educação, consegue organizar, de fato, o transporte público, que é um caos também em São Francisco. Entendeu? Nós temos muita deficiência, mas eu acho que a maior de todas é o emprego, e para resolver essa questão do emprego, eu acho que é infraestrutura, que nenhuma empresa quer ir para uma cidade que não tem infraestrutura, como São Francisco hoje. Está deficiente. Rodolfo, como eu falei aqui com você, eu conversei recentemente com a Yara, que é pré-candidata da Máquina à prefeitura, e falávamos sobre alguns assuntos, até algumas coisas iguais que você está colocando aqui em relação à questão de emprego e infraestrutura. E ela levantou aqui um ponto interessante. Ela falou sobre a necessidade de se criar uma zona especial de investimento em São Francisco, sobretudo com a perspectiva de inauguração da ponte, da integração que vai deixar mais próximo São Francisco do Porto do Açu, em São João da Barra. Qual é a sua visão? É necessário realmente fazer algo para que se atraia novas empresas? É um ponto interessante, uma zona especial de negócio no município? E como acelerar isso, independentemente de quem seja o prefeito? Então, isso é uma coisa que eu sempre falo há bastante tempo. Quem vê minhas redes sociais me acompanha. Eu já falo há muito tempo isso. Eu acho que São Francisco precisa ter um distrito industrial. Você pegar uma área de terra, em comum acordo, terra, como você mesmo falou, a gente é o 5º maior município de extensão territorial do estado, então terra não é problema para a gente. Pega uma área de terra, a prefeitura desapropria em comum acordo com um fazendeiro da região, estrutura essa área de terra e divide em lotes industriais. Faz uma estação de tratamento de esgoto, faz um asfalto de qualidade, aí tem que ter um contato com a concessionária de energia para que seja reforçada a energia naquela região ali para atender aquilo. E você procura empresas. A prefeitura deve sair e procurar empresas que queiram vir se instalar no município. Não é ficar sentadinho esperando, tá pronto aqui, vou esperar você vir aqui me procurar, não. Prefeitura, ou fulano de tal, nosso município hoje, um exemplo claro disso, nosso município hoje é um grande produtor de leite da região, com portaria, um laticínio lá.
Então, ó, chega com um relatório, contabiliza quanto a gente produz. Vamos no laticínio e tal. Laticínio, ó, nosso município produz tantos mil litros de leite por dia. Nós temos uma área aqui prontinha, tudo certinho que você... Vou te dar essa área em concessão por 25 anos, vou te dar isenção de imposto por tanto tempo. Você instalar a sua empresa ali, qual contrapartida que eu quero de você? Quero que você empregue o pessoal da área. Você me passa quais são os cargos que você vai precisar da sua empresa. Eu vou abrir várias frentes de treinamento para essas pessoas e você faz um processo seletivo e escolhe as pessoas. Eu acho que o caminho é por aí. A gente não pode ficar esperando toda a vida as empresas irem por conta dela. Não vão. Se for ficar esperando, a empresa não vai. A empresa vai para onde está tendo benefício. Se lá o município de São Francisco não está oferecendo benefício nenhum para a empresa, o município de São Francisco não tem nenhum transporte público eficiente, que é um caos. Como que o cara vai botar uma empresa dele lá se o funcionário dele não consegue se deslocar da onde mora até o trabalho? Não tem como também. Então, por isso que precisa da estrutura e a criação desse distrito industrial é muito importante também para a atração dessas empresas. Agora, só para a gente aqui filosofar um pouquinho, né? A gente está conversando sobre a região como um todo. É até desleal a concorrência nossa. Vocês, em São Francisco, mais ainda, que assim como o campus faz limite com o Espírito Santo, e os impostos são bem diferentes quando você passa para o lado de lá. Se não tiver uma forma de incentivo pelo poder público, não tem como, né? Exatamente. É isso, é aí que a gente quer chegar. Aí tem gente que ainda fala, teve uma pessoa que eu falei sobre essa ideia que a gente tem, né, o que a gente pensa para o nosso município. Uma pessoa me falou, Rodolfo, mas aí a prefeitura vai estar deixando de receber. Eu falei, e hoje, recebe? Não recebe, pô. Pelo menos você vai ter mais dinheiro circulando, você vai ter emprego para as pessoas, o dinheiro passa a circular dentro da cidade. A gente não pode ficar toda a vida estagnado por isso aí. Tem muitas pessoas, até da política tradicional, como eu te falei, né, sobre nossos problemas de São Francisco, só pegando um gancho. Transporte público é um problema, iluminação pública é um problema também. Aí já teve uma vez eu conversando com um vereador, não vou falar o nome aqui para não ser antiético. Aí eu conversando com o vereador, falei com ele, aí a resposta que ele me deu, mas isso sempre ocorreu, isso sempre vai ser assim. Eu fiquei pensando para mim, para que ele tá lá então, cara? Ele não tá lá, ele não tá pensando na proposta, não. Qual a função dele que ele não pensa uma forma de melhorar isso? Ele tinha que pensar, ele tinha que propor, ele tinha que reivindicar, fazer uma indicação ao prefeito ou fazer um projeto de lei para resolver aquilo. Não é se acomodar com os problemas. Os problemas surgem para a gente poder resolver. Rodolfo, para a gente concluir nosso bate-papo, independentemente de resultado de eleição, de candidatura ser mantida ou não lá na frente, o que você espera de São Francisco nos próximos anos? Cara, São Francisco tem um potencial muito grande. São Francisco é uma cidade rica. São Francisco ele tem rio de um lado, rio de outro, 62 quilômetros de litoral, terras muito férteis, proximidade com rodovias, proximidade com o mar, saindo a ponte agora, proximidade com o Porto do Açu, quando saiu o Porto de Marobá, proximidade com o Porto de Marobá. Então, o potencial de São Francisco é imenso. A gente só precisa aproveitar, precisa usar essa oportunidade. Potencial pesqueiro. A pesca hoje sofre muito, não tem apoio nenhum. O pescador hoje não tem uma rampa para tirar um barco dele, uma estação de rádio em barra estava podendo funcionar, parou de funcionar. O pescador sofre com isso, tendo rio de um lado, rio de outro, mar. Então, São Francisco hoje, ele precisa explorar, ele precisa ver as vocações que ele tem e explorar essas potencialidades e incentivar para aquilo ali se desenvolver, para aquilo ali se transformar e melhorar na qualidade de vida da população. Então, falta para mim é um choque de gestão. É uma gestão que tenha essa visão, esse objetivo de transformar São Francisco numa cidade produtiva, numa cidade próspera. Todas as características naturais que precisavam ter, São Francisco já tem. Só falta a administração. Obrigado, Rodolfo, pela sua participação e desde já deixo o convite aberto, homologado seu nome lá na frente, você voltar aqui para falar aí sim como candidato, a gente pode falar sobre o plano de governo, uma conversa mais tranquila do que as restrições desse período pré-eleitoral. Tudo bem. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço a todos que estão acompanhando a gente aí, muito obrigado. E estou sempre à disposição, quem quiser bater um papo comigo, estou à disposição nas redes sociais, Rodolfo Elias, é muito fácil achar, estou lá e gosto muito de ouvir, dialogar, trocar minhas ideias, porque a gente quando ouve, quando dialoga com alguém, a gente sempre acrescenta algo no que a gente pensa para o nosso lugar. E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.